want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. And you make me feel like it burns and it hurts. Baby, this part of the rush. This is us. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? What is love? Boa noite, pessoal. I walk it, I talk it, I live it. What we do behind doors is our business. On my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hit and you go, telling me lies and it's killing me slowly. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Estamos com a Giovana, a Patrícia. As Patrícias hoje aqui, Patrícia Padilha, Patrícia Souza, Letícia, Dr. Jair. Mais o pessoal para entrar, assim como de praxe, a gente vai dar uns minutinhos. Ricardo. Deixa eu ver se tem mais alguém para liberar. Suelen, boa noite, Suelen. Tá, pessoal, já fazendo uma breve introdução. Tá me ouvindo bem, André? Show. Tudo certo, tudo certo. Para quem está iniciando aí, a gente deixa os microfones mutados, depois a gente abre para a gente conversar um pouco mais, dinâmica, etc. Né? A gente vai passar conteúdo aqui hoje para vocês. Tem mais alguém entrando? Noite fria hoje, o pessoal de repente ficou com medo do frio. Entrou um outro iPhone aí. Quem que será? Ah, agora eu sei quem que é. Vou mudar o nome aqui. Show, pessoal. O restante vai entrando, a gente vai aceitando aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco para agitar vocês. Um assunto um pouquinho diferente, um assunto que gera polêmica, mas que ele é importante a gente entrar aqui nesse mérito, nessa questão, né? Eu vou aqui abrir para vocês um slide que é sobre a tal da venda, né?
aquela que a gente não gosta muito de citar o nome. A gente precisa conversar bastante sobre desmistificar algumas coisas relacionadas a isso. Deixa eu só. Vocês estão conseguindo ver minha tela bonitinha, né? Para mim não abriu toda ainda, Marcio. Não? Agora foi? Ainda não. Vamos ver, vamos ver. Ah, agora sim. Legal, legal. Inclusive, aqui nós temos hoje dois vendedores aqui na sala, né? Que é o André Monteiro e o Ricardo Fonseca, que está aqui como convidado hoje. A gente vai conversar um pouquinho também sobre. Vou deixar o teu som ativado, Ricardo. Quando tu quiser se desmutar, pode se desmutar. E então, bom, vamos lá, vamos começar. Pessoal, por que é importante ressignificar, né? Eu vou conversar bastante disso hoje. E muita gente tem algumas crenças relacionadas às vendas, né? E também a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, cultura de venda, como que empresas realmente crescem. Então a gente conversou sempre no início sobre se colocar na posição de empreendedores, né? Então vai fazer um gancho com tudo isso que a gente já iniciou, né? Falando desde a Mega Mentoria, a gente fala muito disso, né? Sobre se colocar no lugar do empreendedor. Então, qual que é a importância das vendas aqui? Só um minutinho, tem gente ingressando aqui. Bruno, boa noite, Bruno. Acho que ainda não entrou. Então, pessoal, infelizmente, quando a gente fala de importância de vendas, né, infelizmente, falar disso é menos óbvio do que parece, né, do que deveria ser, na verdade, né? Não deveria nem ser necessário falar de tal importância, mas pegando o exemplo de países, né, quando a gente vai para outros países, cada cultura eles têm uma forma de se comunicar, tem seus modos, tem suas crenças, tem a forma que eles enxergam o mundo, culinária, dança, costume, etc, né? E o que que eu quero quebrar aqui essa noite, né? O meu objetivo é falar muito sobre essa cultura das vendas e como que a gente foi ensinado a entender, né? Como que as vendas foram implantadas na nossa cabeça. Então, por que que foi implantado, né, uma cultura aqui, principalmente no Brasil? É muito antigo isso, né? Mas já está sendo bastante mudado e dissolvido essa questão das vendas. E quem mudar esse pensamento, né? Quem direcionar esse pensamento de uma forma diferente, né? Ressignificar isso, com certeza vai ser muito abundante, muito próspero. Então a gente precisa primeiro quebrar isso dentro da nossa cabeça, né? A verdade é que a gente coloca as vendas. Ó, a Michelle está entrando. Só aceitando o pessoal que está atrasado aqui, pessoal. Verdade que não sei para vocês, pessoal, né? Não sei, todo mundo depois pode falar aí no chat como que relaciona o modo, qual é a relação com vendas, né, que vocês têm, né? Mas a gente sempre coloca a venda numa categoria abaixo de outras categorias, vamos dizer assim, como se fosse algo que não é legal, que é feio, que é inferior, né? Até eu tive a oportunidade de estudar em colégio particular, né? Meus pais não eram muito bem financeiramente, mas eles se esforçavam para mim, né, ter um ensino melhor, de forma negativa, né? Por exemplo, meus colegas tinham Nikes de R$ 500, R$ 600, eu não podia ter. Então, eu lembro que eu estava numa casa uma vez, né? Que, enfim, a mãe desse meu colega estava falando com outra mãe, enfim, ou com alguém, né? Que o filho estava jogando muito videogame, queria que ele arranjasse um emprego e tudo mais. Podia ser qualquer coisa, pode ser até um vendedor. Então, lembro disso. Ela só quer que ele saia do computador. Então, parece que pessoas desqualificadas então vão trabalhar com vendas. E as pessoas inteligentes elas vão ser técnicas, elas vão se formar, elas vão ter um diploma, né? Então, como que um médico, por exemplo, ou um engenheiro, um arquiteto vai trabalhar com venda, né? Alguma coisa deu muito errado na vida dessa pessoa, coitada, né? Então, a gente está aqui para falar bastante sobre isso, né? Sobre todo esse contexto, né?
Então, pessoal, isso para começar, tá? É um pensamento muito, muito, muito atrasado. É um pensamento que a gente foi treinado, na verdade, pelo sistema para arrumar um emprego, né? E por que que isso é atrasado? Porque todas as empresas precisam vender. Vocês são profissionais da área da saúde, alguns autônomos, alguns têm clínicas, consultórios, e se vocês não pudessem vender, se vocês não vendessem, se vocês não tivessem clientes, vocês simplesmente não estariam aqui, né? Aceitar a Gabi que está entrando de novo. Então, todas as empresas não funcionam sem vendas. Todas as empresas funcionam com vendas. Inclusive, a venda ela é o centro de toda a atividade de um empresário, de uma empresa. E até posso dizer que ela não é só a mais importante, mas ela é praticamente toda a atividade empresarial. Porque tudo se resume a fazer a venda. Quando a gente fala que é o cliente em primeiro lugar, a gente se coloca numa posição, de certa forma, errada, porque se você não vende, você não tem cliente. Então, é vocês enxergarem de uma outra perspectiva do que vocês são acostumados, né? A gente foi acostumado, eu pelo menos fui acostumado assim até, né, me dar por conta de que isso era muito importante, né, dentro do nosso contexto de negócio. Então, primeiro a gente vende, depois vem o cliente, depois vem a entrega, depois vem o produto, por aí vai. Isso é uma outra coisa que pode ser uma pauta de outra aula, né? Mas normalmente a gente tem um produto, a gente cria um produto, ou a gente cria um serviço, um acompanhamento, algo nesse sentido, para depois a gente começar a pensar em divulgar, porque daí já está tudo dentro da nossa cabeça, certinho, ajeitadinho. Só que não é assim que funciona para as pessoas que realmente crescem. Por quê? Eles vendem primeiro, depois eles vão alinhando a entrega, o produto. Normalmente, quando a gente começa a criar, a gente tem a tendência de ser perfeccionista quando a gente cria, quando a gente produz alguma coisa. A gente quer deixar tudo muito bonitinho, tudo muito acertadinho para depois a gente entregar, só que normalmente a gente não passa dessa fase, né? De realmente vender, de realmente fazer o marketing, realmente entregar esse produto que a gente criou, né? Porque sempre vai ter um porém. Então, quando a gente faz isso de uma forma que a gente vai atrás dos nossos clientes, faz a captação, faz a venda e depois a gente desenvolve realmente o que a gente vai entregar com mais precisão, isso faz com que a gente se mexa, com que a gente se movimente, com que a gente tenha performance para desenvolver toda essa estrutura e fazer a entrega, né? Então, infelizmente, não sei se é assim com vocês, se vocês quiserem, até tem o chat aqui embaixo, né, na parte inferior, que se vocês quiserem mandar uma mensagem aqui para mim, né, falando um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês acham sobre vendas, sobre como que vocês foram ensinados, né? Então, o brasileiro, ele tem essa crença de que vendas é de baixa categoria, de que é algo ruim, né? E cai por terra quando a gente entende que o negócio depende disso, que é o centro de qualquer negócio, né? Inclusive, André, Ricardo, quando vocês quiserem me interromper, vocês ficam bem à vontade, tá? Eu só tava esperando você me falar isso, que eu já queria te interromper. Não, brincadeira. Não, cara, é uma coisa bem interessante, claro que não é a abordagem inicial aí, você disse que inclusive vai ser tema para outra aula, né? Uhum. Mas quando a gente tem medo de vender antes de criar algo, né? Como você mesmo falou, é só nós pensarmos nos imóveis, por exemplo, né? Quando você vai olhar um lançamento de um imóvel, né? Você vê toda aquela fachada e a construtora atrás começando o prédio do nada. E lá já estão os vendedores, lá já estão os corretores de imóveis já vendendo algo que ainda não aconteceu. Quantos daqui de vocês já visitaram um planejado, que é um apartamento planejado, que mostra como vai ficar aquela sala, aquele imóvel, aquele apartamento? As consultoras já usam desse modo de venda, né, Marvin? Antes mesmo de construir o produto, já vendem o produto. Então, fica aí um link para vocês nunca mais esquecer quando a gente falar sobre isso, perderem o medo que as consultoras, inclusive, vendem imóveis antes mesmo de eles estarem construídos. Isso aí. E até pegando um outro gancho, né? Sobre você trabalhar, por exemplo, numa empresa, né? Se você trabalha numa empresa ou já trabalhou CLT por
Enfim, no seu próprio cargo de saúde, né? Quando você trabalha por um salário, você está vendendo o teu tempo, né? Então, é uma maneira de venda, né? Quando você arruma um emprego, por exemplo, né? Vocês estão fazendo um pitch de vendas ali, vocês estão entregando um currículo, vocês estão se vendendo, né? E provavelmente o melhor de vocês vai ganhar uma vaga, né? Se você tem um cargo de funcionário público, é um mérito, é uma venda de conhecimento, né? Porque você está fazendo uma prova que vai, né, gerar um resultado e os melhores vão atender aquele cargo ou não, né? Então, tem toda essa questão, né? A gente está sempre se vendendo de alguma maneira. Então, vamos lá, o que eu coloquei aqui? Vendas é a atividade central, né, da nossa sociedade no nosso modelo capitalista. Então, tudo funciona com vendas. Tudo funciona com vendas, tudo é vendas. E a gente, nós, profissionais da saúde, que estão aqui hoje, a gente sempre tenta não utilizar o termo vendas, vamos dizer assim, a gente tenta não se colocar como, eu tô querendo conversar com aquela pessoa, tô chamando aquela pessoa para vender, né? Lógico, a gente quer entregar uma solução, um resultado, a gente quer entregar uma qualidade de vida para aquela pessoa, um bem-estar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre principalmente gerar resultado, né? Mas eu vou reforçar aqui porque eu acho que é bem importante. Independente do modelo que a gente utiliza para montar nosso serviço, nosso produto, nosso acompanhamento, o objetivo, pessoal, é gerar resultado, né? Se você, por exemplo, hoje trabalha com consultas e tem um profissional que ele é acompanhado 6 meses por você ali só com consultas, ele vai ter um resultado no meio desse processo ou no final desse processo, né? Então, mesmo você mudando a forma como você entrega, o objetivo é sempre gerar o resultado para o paciente cliente, tá? Então, a gente nunca vai fugir desse princípio, a gente nunca vai fugir dessa. Isso para nós é o mais importante, né? Então, a gente sempre ajusta, né? Sobre isso a gente vai falar um pouquinho sobre o produto depois, brevemente, inclusive, mas só para deixar bem claro, né? Então, quando a gente fala em vender o nosso tempo, vender o tempo, quando você vende o tempo, a gente vai bater num limite. Isso a gente conversa bastante aqui também, quando a gente faz as individuais, né? Então, eu não tenho como vender 24 horas do meu tempo. Talvez 8 horas, talvez 10, 12, dependendo da motivação, né, que vocês estão de realmente ganhar ou não mais dinheiro, né? Mas se a gente for fazer um cálculo aqui básico, a gente tem mais ou menos 20 dias úteis ali por semana. Se a gente atender 8 a 100 reais, eu acredito que dá uns 16 mil, se eu não estou com a memória falha. Mas dá uns 16 mil reais por mês trabalhando 8 horas todos os dias, semanalmente, né? Então, eu acho que nem é possível, né, para um profissional da área da saúde carregar tanta carga, né, emocional, e tu vai bater sempre num teto, né, de 10, 15, 16 mil reais, dependendo do profissional que talvez cobre mais caro, talvez ele vai passar disso, né? Mas ele vai ter que sempre trabalhar muito para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, vender o tempo a gente sempre vai bater num teto. Então, quem vende tempo barra na dificuldade escala. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal, que eu vou abrir para quem, enfim, cair e entrar sem que eu precise autorizar aqui, que eu acho que vai ficar muito mais fácil na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que foi. Beleza, voltando aqui. E o que que eu quero dizer com isso, né? Ah, essa, na verdade, vai ser a primeira cutucada que eu quero dar em vocês. Depois vocês podem brigar comigo no WhatsApp. Ou pode brigar aqui comigo também, né? Então, se vocês estão aqui, né, querendo entender como que faz para eu presa de vocês, ou, né, faturar de 5 acima de 15 mil reais, se você for autônomo,
Se vocês forem clínicas maiores, né, empresas, aí sim pode ser muito mais que isso, dependendo de quantos funcionários vocês tiverem. Aí vocês trabalham apenas com consultas, esquece que vocês vão fazer mais dinheiro do que isso. Aí esquece, só consultas não leva ninguém a ter um faturamento acima de 20, 30 mil reais. Né? O crescimento só é possível quando a gente consegue escalar. E quando a gente barra no tempo, a gente não vai conseguir escalar. Então, uma frase que eu coloquei aqui também que eu gosto bastante, que é: o empresário bem-sucedido ganha muito mais do que qualquer profissional bem-sucedido. Que o empresário ele não bate nesse tempo de escala. Depois eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso. Falei, Ricardo, contribuiu com o nosso. Tu tem que desativar. E sai. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ricardo Fonseca. Muito prazer aqui em estar com vocês nessa mentoria aí com esses dois fera, né? Então, só para me apresentar antes de dar minha contribuição aqui, eu já trabalhei muito tempo como funcionário público. Eu trabalhava no banco, na parte pessoa jurídica, né? E depois que eu vi que a minha vida não estava legal, porque a gente, enfim, acaba sugando bastante, eu disse que eu vou ter que achar uma coisa diferente para mim. E com isso eu comecei a partir para a parte das vendas, tá? Então hoje eu tenho uma equipe de vendas e só para vocês terem uma noção, né? Em um ano trabalhando com essa equipe de venda, eu consegui faturar praticamente quase 10 anos se eu tivesse continuado trabalhando no banco. Então eu consegui fazer essa escala devido de sair de um banco, onde é que eu era concursado, trabalhava só com empresa, pessoa jurídica, e comecei a me dedicar a empreender e começar a escalar através de uma equipe de vendas, tá? Então é isso, quando eles me falaram ali o projeto, eu achei muito interessante, essa questão de ensinar o pessoal a escalar e criar essa ambiência que vocês estão criando agora, tá? Então hoje a gente trabalha com uma equipe de vendas, eu tenho vários vendedores, e o que que eu percebo, principalmente? Os pessoal tem um bloqueio, não vou dizer de autoimagem, mas sim de merecimento. O que acontece? A partir do momento que tu conhece o teu produto, tu sabe que teu produto tem um resultado incrível, que vai influenciar e modificar muito a vida das pessoas, tá? Por que que tu não pode ser recompensado por isso, tá? A partir do momento que tu tem convicção que o que tu entrega vai fazer diferença em muitas vidas, tá? Tu tem que ser remunerado para isso, para tu conseguir atingir muito mais pessoas. E é isso que o Marvin e o André eles estão fazendo nessa mentoria, né? É criar ambiente e criar essa mentalidade dizendo que é possível a gente ajudar muito mais pessoas, contribuir muito mais com mais pessoas e através disso tu também ser remunerado. Então sair um pouco daquele nada errado, por exemplo, o atendimento individual, onde é que tu pode dar mais atenção, mas tem alguns processos que tu pode escalar e ajudar muito mais pessoas. Então a gente também quando eu conversei com eles e que eles falaram em ajudar o pessoal a faturar mais, o que a gente tem que pegar na entrelinha por trás é o seguinte: quanto mais pessoas eu contribuir com a solução que eu tenho, que aqui eu vi que tem profissionais da saúde que trabalham com fisioterapeuta, com psicólogo, quanto mais pessoas eu ajudar e contribuir, mais escalar, mais eu vou ajudar o mundo e mais eu vou ser remunerado por isso. Show de bola. Isso daí é uma perspectiva que eu passei até. Peguei um gancho dessa perspectiva que o Ricardo falou, mas é bem legal trazer novamente, né, para outras pessoas. E outra leitura também, né? Sim, com certeza, de se enxergar diferente, né? De enxergar o que a gente faz de forma diferente. De enxergar que a gente não está vendendo para aquela pessoa, a gente está contribuindo para a evolução dela, né? Seja ela de forma que ela venha no nosso consultório, seja nós indo até ela, né? Isso é bem profundo, é muito importante. Quando a gente valoriza isso, quando a gente enxerga dessa maneira, assim, eu mudei muito meu pensamento há algum tempo atrás, né? O Ricardo e o André, eles têm muito mais experiência de estrada de chão do que eu, inclusive em vendas. E há alguns anos atrás, talvez uns 4 anos atrás, eu tinha esse pensamento, né? Então, quando eu comecei a ver que eu trazia resultado para as pessoas, que meu produto antigamente, quando eu trabalhava com inteligência emocional, funcionava, né, ajudava as pessoas a mudarem a mentalidade, a conseguirem progredirem para o seu sucesso, também eu comecei a não ter mais essa vergonha, né, esse medo. Então,
bem trazido aqui, né? Todos os teus pontos e obrigado pela contribuição. É. Entrando na frase do empresário bem-sucedido, a gente pode também pensar por um lado, tá, pessoal? O empresário mal-sucedido ele não ganha nada, né? E o empresário o profissional que é mal-sucedido, ele provavelmente vai ganhar um salário mínimo, ou vai ganhar mal. Então, só que a gente não deve pensar assim, né? Quem quer vencer, quem quer conquistar, quem quer atingir mais pessoas através do potencial que vocês têm, né? De ensinar, de ajudar mais pessoas, a gente sempre se coloca, né, dentro de um profissional que trabalha para o sucesso. Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter também, né? Então, vamos lá. Se vocês vendem um produto ou um serviço presencialmente ou online, você consegue ter muito mais possibilidade de escala quando vocês se colocam nessa posição, né, de empresário e também quando vocês colocam mais tempo no grupo e menos tempo no individual, né? Lembrando, tentando sempre entregar o resultado mínimo que vocês vão oferecer para o cliente, né? Então, o que é importante vocês entenderem desse conceito? Né? Para quem ainda vive, primeiramente, a mentalidade, né, de que venda é algo de segunda categoria, quando vocês entenderem que não, que as vendas é a prioridade para todos os negócios, isso vai mudar, tá? Vai mudar a mentalidade de vocês e vai mudar tudo que vocês vão receber a partir de agora no futuro. Vai proporcionar para vocês algo que vocês nunca vão pensar, ter imaginado chegar. As pessoas que vocês vão impactar. Esse é o ponto, né? O dinheiro, pessoal, é uma consequência de quantas pessoas, de quantos problemas a gente vai resolver dessas pessoas. Mais problemas a gente resolve, mais dinheiro a gente ganha, eu costumo dizer, né? Mas se trata sobre gerar valor, né? Não sobre ganhar dinheiro. É consequência o dinheiro, né? E se você for, por exemplo, o Jair, por exemplo, é um médico. Se ele não souber vender, ele vai ser um médico que tem pouco cliente, ou que vai ficar dependendo de um plano de saúde, de, de plantão, né? Vai ganhar pouco porque ele poderia. Então, e óbvio, na faculdade a gente só aprende o que a gente estudou para fazer, né? No caso dele, medicina, psicólogos, nutricionistas, enfim. Então, tecnicamente, na faculdade a gente é treinado para arrumar um emprego, né? Resumindo, é mais ou menos isso. Então, para a gente se libertar disso, é aprendendo a vender. Até vou entrar em outro assunto aqui que é sempre importante abordar. Eu sempre penso nos psicólogos dentro do nosso contexto, mas eu sei que tem um profissional que tem uma restrição também, advogado, né? E mesmo com a OAB, o CRP, colocando algumas restrições de como vender, de como divulgar, existem restrições, mas existem maneiras de vender, né? Que se a gente for falar vender, né, se a gente for pensar na palavra como a gente pensava anteriormente, a gente pode até tomar um susto e pensar, né, não, peraí, vender. Mas a forma como a gente se comunica com as pessoas, a forma como a gente aborda as pessoas, como a gente conversa com elas, né? A pergunta que vocês podem estar fazendo é como, né? Mas a gente vai entrar nesses méritos também, né, um pouquinho mais para frente. Mas se vocês não aprenderem a se vender, vocês vão ficar lá esperando a pessoa bater na porta de vocês e ela talvez não vai entrar, né? A gente brinca sempre que é a estratégia de Deus. Se Deus quiser, os meus pacientes vão me indicar, alguém vai vir lá pelo Google ou por algum lugar que eu não estou nem postando, mas ele vai vir, pelo amor de Deus, esse mês vem. Então, aprender a vender, pessoal, isso é. Eu quero que vocês assistindo essa aula entendam a importância disso e queiram cada vez mais isso para o seu negócio. Seja vocês, seja contratando uma secretária, seja, enfim, né, tendo uma equipe de vendas, dependendo do tamanho do negócio de vocês. Então, é sempre muito importante. Se vocês se interessarem, então, você pode me dizer assim, Marvin, para mim, eu quero captar clientes, eu quero lotar a agenda dentro do tempo que eu tenho proposto, quero poder aumentar o meu valor. Eu consigo fazer isso sem, né, pensar em escala, sem pensar em grupo. Consegue, sem problema nenhum. Vai ter o teu teto? Vai ter o teu teto. A partir do momento que se tu fizer aumentar, um dia tu vai. A única forma de tu aumentar esse rendimento é tu aumentar o preço, né?
e aumentando o preço gradativamente. Mas normalmente o que os profissionais fazem? Eles vão aumentando devagarinho, 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 nunca chega num patamar elevado, né? E aqui, quando a gente fala em escala, a gente inclusive consegue sair, por exemplo, vou dar um exemplo, R$ 150 a consulta que vocês fazem por R$ 300. Né? E as pessoas ficam, às vezes, surpreendidas, né, com isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, é isso que a gente explica, ensina aqui, né? Tem a parte de mudar a entrega e também tem a parte, né, de efetivar esse paciente, de vender para ele, de vender um outro formato. Então, se vocês querem escalar, se vocês querem ganhar mais, não tem jeito, né? Vocês têm que empreender. E se eu pudesse resumir daí, voltando para gerar resultado, né? Vamos falar da área da saúde agora, né? Qual que é a ideia? Entregar o mesmo resultado que vocês já entregam hoje, como se vocês fizessem a consulta com a pessoa, né? Ela ficou um período de tempo com vocês, elas tiveram um resultado. Entregar o mesmo resultado, valorizando mais o grupo, valorizando mais pessoas e menos a parte individual. O que que isso quer dizer? Né? Ah, Marvin, mas no meu contexto eu não consigo fazer um grupo. Ah, eu já vi várias vezes, né, os profissionais pensando dessa maneira, né? Inclusive, a gente pode entrar nessas questões um pouquinho depois também, né? Mas eu tenho certeza, pessoal, pensa na teoria agora. Existem várias coisas que vocês falam para uma pessoa que vocês falam para todos os pacientes de vocês, né? Sei lá, vamos pegar o exemplo da fisioterapia. A fisioterapia não basta só tu ir lá fazer algumas sessões de liberação miofascial, por exemplo. Vocês precisam fazer alongamento, vocês precisam fazer mobilidade. Isso é complementar a esse tipo de abordagem. Então, isso teoricamente todo mundo tem que saber. E aí, quando o paciente vai lá, você vai ensinar, você ensina para ele individualmente, né? E se você ensinar todos esses pacientes, você fizer vídeos ensinando eles a fazer, por exemplo, é só um exemplo. E se você tiver um grupo que todo sábado pode ser presencial, pode ser de forma online, você vai fazer com eles mobilidade, você vai fazer com eles alongamento. No caso da nutrição, tem várias formas, né, de utilizar isso também. Aí depende também do nicho, né? Mas tem coisas que você consegue passar para todos ao mesmo tempo. A psicologia, talvez um pouco mais restrito, mas tem também técnicas, métodos de como que a gente vai, né, de como que a gente isso vocês vão saber dizer melhor depois, né? De como que a gente pode abordar os pacientes que todos eles a gente fala a mesma coisa, todos eles a gente ensina uma técnica, ensina como se sentir menos ansioso, uma respiração, mindfulness, sei lá, né? Depois colocamos no contexto de vocês. Então a gente precisa pensar sobre isso, como que a gente consegue otimizar o nosso tempo, passar para várias pessoas o mesmo conteúdo, é que a gente teria que gastar a nossa hora para falar. E aí sim, o que que a gente faz com a nossa hora? Ela é mais, além de mais valorizada, a gente consegue pegar esse tempo e realmente focar na pessoa, né? Porque as coisas que a gente consegue fazer para várias, a gente já deixa ela inicialmente sabendo. Também vamos supor que vocês entreguem um acompanhamento e ela veja alguns vídeos seus ou mesmo você mesmo faz um conteúdo em grupo ali para as pessoas que iniciaram novas no teu acompanhamento. E ali você faz algumas dinâmicas que para elas, para todas essas pessoas vai ser relevante. Ou seja, ali no contexto de grupo, você atendeu 5 pessoas, vamos pegar pouca gente. Atendeu 5 pessoas e mostrou algo relevante para elas. Antes mesmo de você fazer a consulta individual, elas já vão estar aplicando aquilo, se beneficiando daquilo, e você não vai precisar, né, passar uma por uma para fazer a mesma abordagem. Então, pensem nisso. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso, se vocês quiserem, depois quando eu abrir a conversa. Mas é importante gerar essa reflexão para vocês. Esse é o mais importante. Que vocês saibam que isso existe, que vocês saibam que isso é possível e que, independente do nicho, profissionais que estão crescendo dentro da área da saúde estão executando, estão fazendo dessa forma, né? Porque é o único modelo possível que a gente vai conseguir escalar. Não tem outra forma. Deixa eu passar aqui, então. A lei da oferta e da procura, ou da demanda, né? O que que é isso?
Se há demanda para um produto, eu vendo muito. Se a demanda é pequena, eu vendo pouco. Então, a gente vai pegar o exemplo, né? Eu acredito que todo mundo na face da Terra precisa de um profissional da saúde. E, inclusive, precisaria estar sendo acompanhado agora, né? Eu, pelo menos, eu tenho personal hoje e é só. E ele faz a minha dieta. Porém, se eu tivesse um nutricionista mais especializado, talvez eu teria mais resultado. Se eu tivesse fisioterapeuta, eu já vou também, porque eu tô com problema no ombro, mas eu só vou porque eu tô com problema no ombro. Eu deveria ir mais vezes fazer manutenções. Isso é fato. Então, o próprio profissional da saúde ele tem uma demanda muito grande, porém a concorrência também é grande, né? Mas não é esse o foco, na verdade, que eu quero passar para vocês, tá? Então, o empresário, não sei se vocês já ouviram alguém, principalmente aquelas empresas, aquele mercadinho que tem na esquina da casa de vocês, ou aquele, como é que eu posso dizer? Aqui a gente chama de 1,99, mas aquela, tem os Bazar? cacarecos para vender, né? Hã? Bazar? Os bazar, para vender. Aquele bazar que ele existe há 20 anos, ele nunca mudou nada, nem a letra da fachada, tá igual. Nunca mudou nada. E o cara tá sempre reclamando que o mercado tá ruim, né? Então, o que que ele quer dizer? Que a demanda tá pequena, tá baixa para aquela época. Então, o que que eu quero dizer aqui? Finalizando, né? O empresário inabalável ele assume o protagonismo e ele mesmo gera a demanda. Então, quando a gente sabe gerar nossa própria demanda, quando a gente sabe caminhar atrás, né, de chamar essas pessoas, de achar possíveis clientes nossos e agitá-las para realmente fazer ali uma venda, para realmente mostrar o que a gente pode oferecer para resolver aquele problema, a gente tem uma diferença muito grande ali de tanto de pessoas vindo para o nosso negócio, né? Comparando a gente esperar que a demanda surja para nós, batam na nossa porta. Eu até posso pegar um exemplo do tráfego pago, tá? Ou vamos supor, vamos lá, televisão, rádio, formas de fazer propagandas, né? Normalmente a gente faz um investimento, então, do nosso bolso para fazer uma propaganda em qualquer um desses canais. O que que a gente já vai estar fazendo? A gente vai estar estampando lá o nosso produto, lá na TV, no rádio, enfim, vai estar colocando o que a gente vende. O que que vai acontecer? X pessoas vão se interessar, né, nesse nosso produto, vamos dizer assim, nesse nosso serviço, enfim. Vai ter uma demanda de pessoas. Por quê? Porque você foi lá, apareceu para várias pessoas, pagou para isso, e essas pessoas tinham uma demanda para isso. Vamos colocar que, sei lá, você fez um anúncio lá e 100 pessoas, você alcançou 100 pessoas e efetivamente ali algumas delas, elas viram, olharam e tudo mais, e você alcançou 20 pessoas que realmente se interessaram e você fechou duas vendas, vamos dizer assim, né? Então, você gerou a demanda e as pessoas que se interessaram nessa demanda viram. Mas quantas pessoas que vocês poderiam, que inclusive estão dentro, no meio dessas 100 outras pessoas, que, enfim, elas olharam e tudo mais, só que elas ainda não foram agitadas, elas ainda não entenderam que aquilo é uma prioridade para elas. Então, quantas pessoas que estão ali, dessas que vocês captaram, que elas realmente não supriram a demanda ali, mas que elas podem ser os clientes de vocês, que elas realmente se interessariam. Então, eu vou te dizer hoje, eu vou te dizer no nosso caso, tá? No nosso caso. André, teve alguma venda hoje que a gente não foi atrás da demanda? Que a gente não foi atrás das pessoas de forma ativa? Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, hoje a gente não teria nenhum cliente. Vocês não estariam aqui hoje. Os resultados que obtivemos já em grupo, testemunhos que já foram compartilhados, nenhum deles teria acontecido. Logo, pacientes que estão sendo atendidos hoje não estariam sendo atendidos por vocês. Logo, também os resultados que eles tiveram não teria acontecido. É muito louco isso. Então é isso, pessoal. Quando a gente tem algo Uau. que a gente acredita,
quando a gente tem algo que é bom, quando a gente tem algo que muda a vida das pessoas, pessoal, não tenham medo, não tenham vergonha. Ou todo mundo vai ter medo, na verdade, né? Vamos ser sinceros. Vai com medo, né? Isso daqui, na verdade, é sair da zona de conforto, né? Acho que eu passei aqui atrás. Sair da zona de conforto. E isso é cultura de vendas ativa. Cultura de vendas ativa. Então, quando a gente vive a cultura da venda ativa, isso eu posso utilizar vários exemplos, tá? Não vou pegar o meu exemplo, porque, enfim, tem muitos outros exemplos de empresários grandes. Não sei se todo mundo. Se alguém aqui conhece o Flávio Augusto, sim? Ricardo conhece o Flávio Pessoal, Augusto. Se alguém pes- conhecer, me dá um sim pessoal no levanta a chat. mão ali. Um sim no chat aí. Isso. Eu posso pegar o exemplo de vários profissionais que eu conheço, que talvez vocês conheçam, mas o Wendel Carvalho, da inteligência emocional, o Paulo Vieira, Flávio Augusto, Mário Magalhães, Arthur Queiroz, pessoas que têm grandes empresas. Quando a gente conversa com essas pessoas, só para vocês entenderem que eu não estou falando de mim agora, não estou pegando o meu exemplo. Quando eu olho para negócios que dão certo, eu preciso ter referências. Vocês precisam ter referências. A Patrícia conhece o Wendel. Então, vocês precisam de referências. E quando se vocês tiverem a oportunidade de perguntar para um cara desses, né, como a gente aqui tem, aqui dentro, de conversar com essas pessoas, de perguntar o que vocês fazem, né, para crescer tanto, para impactar tanto a vida das pessoas, é a cultura de vendas ativa. Eles não esperam a demanda chegar na porta deles, eles geram essa demanda. Eles geram a necessidade e as pessoas chegam até eles através disso. Eu conheço um monte de pessoas, vou pegar um exemplo clássico aqui, né, da ansiedade, que tem ansiedade e que se elas não estão pensando em ir num psicólogo. Eu conheço pessoas que têm, essas pessoas elas têm um pouquinho de ansiedade, elas sentem que elas não conseguem controlar a ansiedade ali diária, mas tem pessoas que já estão no nível mais, né, um pouquinho maior de ansiedade, já intermediário, vamos dizer assim. E essas pessoas elas já estão começando a se preocupar. E existem as pessoas que já estão em crise. E o que normalmente as pessoas deixam para fazer, pessoal? Elas deixam chegar na crise para procurar um profissional. Elas esperam explodir, elas esperam ser urgentes. A gente faz isso também com outras coisas na nossa vida, né? A gente vai deixando para depois, vai tapeando, né? Aquela, sei lá, aquela torneira lá que tem um vazamento que a gente vai tapeando, que a gente vai fazendo uma gambiarrinha ali. Daqui a pouco, tu gastou mais para fazer toda ela, né? Fazer a parede, pegar o exemplo de uma casa. O André é bom dos exemplos, eu não sou muito bom, André. Fala aí. É, cara. Aquelas torneirinhas, né, que fica pingando a água lá e você não muda nada nela e daqui a pouco ela estoura, ainda mais com o frio que tá, né? Cuidado com as mangueiras aí, vocês que têm casa aqui no sul. E aí, uma hora ela estoura a água aí, tem que correr atrás do registro lá para desligar e colocar um tampão. Entre outras situações, o carro, né? O carro também é um bom exemplo, né, para se dar. O carro a gente vai deixando, de repente, aquele barulhinho que tá dando ali, e depois você acaba tendo um acidente aí ou ficando empenhado. É isso, é a mesma coisa com a área da saúde. Então, pessoal, a pessoa que ela só vai procurar se ela tiver uma urgência, né? Então, vamos supor que daquelas 100 pessoas que viram o teu anúncio, por exemplo, aquelas que realmente agendaram contigo que tu vendeu, vamos dizer assim, elas tinham uma urgência. E talvez essas outras 80, elas são ansiosas, mas não tá urgente ainda, elas sabem que elas precisam. E aí tem umas que talvez estejam lá no começo que passaram reto pelo teu anúncio. Porém, né, se a gente conseguisse pegar aqueles contatos e de forma ativa conversar com eles, enviar uma mensagem, por exemplo, é levar eles para um a um com você
E lá você mostrar o que você faz, né? Você mostrar que se aquela pessoa, entender essa pessoa de forma humanizada, né? Entender o que ela precisa, né? Quais são os principais desafios dela hoje. Talvez você vai identificar que minimamente essa pessoa que está ansiosa, lá no futuro, daqui uns meses, ela não vai conseguir aguentar a barra que ela está passando no momento. Que agora para ela é muito recente, mas daqui a pouco já vai começar a, né, a subir para a cabeça dela. Então, olha quantas pessoas dessas 100 que a gente vendemos duas, mas olha quantas pessoas simplesmente ainda não deixaram o seu problema urgente. Então, quando a gente vende de forma ativa, quando a gente aplica uma cultura de venda ativa, a gente não deixa esse cliente ir embora. A gente entende esse cliente e se fizer sentido para você e para o cliente ser ajudados, você vai convidar eles para permanecer com você, através, seja lá do que vocês decidirem fazer. Seja de consulta, seja de pacote, que a gente não recomenda, né? A gente já deixa bem claro isso, mas sim de um acompanhamento, que eles vão passar um período de tempo com vocês. Vocês vão conseguir ter mais previsibilidade, vocês vão conseguir ter esse valor total em 1 a 30 dias e o cliente vai poder parcelar em 12 vezes. Coisas Evitar, que não é evitar dessa aula, né, André? não, e evitar desgastes de cobranças, né? De agendas remarcadas, e aí vem as dores de cabeça, né? Exatamente. Já estamos finalizando aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente abre para perguntas e respostas. Então, um outro ponto muito, mas muito importante, que a venda ativa dentro de uma empresa, ela beneficia, né? Quando a gente implementa no negócio, pessoal, quantas pessoas vocês viram quebrar negócio por causa da pandemia? Aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu esse tempo atrás? Ainda está acontecendo, né? Chuva, chuva, chuva. Quantas pessoas, né? Enfim, catástrofe. Governo. Já ouviu aquele cara lá, mesmo cara lá do mercadinho lá? Não, porque não sei o que o Lula, não sei por que o Bolsonaro. Ele vai estar reclamando, seja o governo de esquerda ou de direita, se tiver uma crise no mundo, se tiver, né? Qualquer coisa é uma desculpa para aquela pessoa, porque ele depende da demanda. Quando a gente não depende da demanda, a nossa estrutura ela não é abalada, porque a gente faz, a gente vai atrás, a gente busca. Então, para toda nova cultura, que é a ideia, e que eu espero que eu consiga colocar na cabeça de vocês hoje, vai haver uma resistência interna. Isso é normal, mas toda resistência interna acontece porque a gente sai da nossa zona de conforto. Só que quando tem duas opções, né? Ou a gente continua na nossa zona de conforto, continua como está, ou a gente sai da zona de conforto e nós crescemos, nós evoluímos, nós melhoramos. E aqui também é uma das coisas que a gente fala bastante, então a diferença de venda passiva e venda ativa, né? A gente falou de cultura ativa, de ir atrás dos clientes, mas o que é, né? A gente pode pegar um exemplo, até lembrei de um outro exemplo, agora eu vou me superar aqui, André, no exemplo. Tinha um cara que aqui na cidade que ele era o sorveteiro aqui no centro de Caxias do Sul, né? Então, tem dois exemplos, né? Tinha um cara que o sorveteiro e o cara que substituiu o sorveteiro. O cara que substituiu o sorveteiro, ele ficava sentado no centro da cidade, na frente da máquina. Lógico que muitas pessoas compravam sorvete. Por quê? Porque estava calor e a criançada passava ali, ela ia querer o sorvete. Venda passiva. Ele ficou sentado, esperando a demanda vir para comprar o sorvete. Venda ativa era o sorveteiro, daí que a gente chama ele de sorveteiro. Que ele dava alguns passos para frente da calçada e ele ficava com uma placa e ele gritava: Ó, oh, mãe, né, não sei o quê. Passava uma criança ali, ele falava: Ó, oh, teu filho tá querendo sorvete, né? Não era assim, mas, né, ele chamava atenção para aquela criança e comprar o sorvete, para aquela criança pedir para a mãe o sorvete. Então ele ia atrás daquelas pessoas que estavam na rua, né, de forma ativa. Agora pensa o seguinte: se o vendedor de forma passiva ele tem clientes por causa da demanda, quanto será que ele deixou de vender por ele não chamar a atenção, por ele não querer a atenção,
né, para a máquina de sorvete. Aquela pessoa que passou lá do outro lado da rua, aquela criança. Talvez ela não tenha nem olhado a máquina de sorvete. Agora, quando ele falou, quando ele gritou, a criança, mãe, eu quero um sorvete. Eles atravessaram a rua e foram comprar, né? Outro exemplo prático, né? Também, eu acho que em todas as cidades do Brasil, né? A gente já viu, ou pelo menos em algum lugar, o homem plaquinha, né? Que fica com a plaquinha de algum estabelecimento, como chamando as pessoas para entrar no estabelecimento, ótica, lotérica, enfim. Aqui em Caxias, no Sul, tem vários famosinhos aqui, né? Os homens plaquinhas, mas é uma vendativa, né, Marvin? É uma vendativa. A pessoa que toma uma ação para atrair, então, o tráfego de pessoas, né, que está andando ali para que chegue até ela. Vendativa. E pessoal, só para a gente diferenciar uma coisa, tá? A gente não está falando também de telemarketing, né? Porque o telemarketing, meu Deus do céu, né? Se ninguém aqui se incomodou com telemarketing, tá para nascer, porque uma abordagem totalmente desumanizada, vamos dizer assim, uma abordagem totalmente. Aí sim, essa pessoa, não, eu só quero que tu compre um plano, não quero nem saber quem que tu é, tem essa promoção e é isso. Então, a gente também não. Vamos pegar os extremos aqui, né, e jogar eles fora, né? Vamos lá. Muda-se a cultura, mas a venda se trata sempre de pessoas. Então, se a gente for vender no Brasil, se a gente for vender nos Estados Unidos, na Europa, na África, a venda sempre vai ser voltada para o ser humano, tá? Para a pessoa em específico. Então, é muito importante a gente entender de pessoas para fazer uma venda, entender elas, conectar com elas, ouvir o problema delas, entender realmente quais são as dificuldades, as dores, né? Ser empático, perguntar, entender, para tu, como profissional, também entender se você vai conseguir resolver o problema dela ou não. Quando a gente nicha, quando a gente vai mais a fundo em algumas situações, em alguns, né, vou pegar o exemplo da psicologia. Quando a gente atende, eu sempre pego o exemplo da Sueli, não vou pegar o exemplo da Sueli agora, vou pegar o exemplo de pensar. Vamos mudar a abordagem ali. Vamos pegar a Patrícia Souza, que é Nutri. Nutri específico para mulheres no climatério. É bem específico, né? É muito específico, tanto que eu até perdi a minha linha de raciocínio agora. Me lembra, André, volta aí. O que eu tava falando? Olha, da cultura de vendas, né? Agora vamos Mudar a cultura. perder. Tá, não, depois eu vou voltar então. Alguma hora eu vou me lembrar do ponto que eu queria chegar. Mas vamos lá, me perdi, vamos continuar então. Eu queria pegar exemplos de pessoas específicas, mas fugiu total. Eu vou seguir depois eu lembro, Patrícia, depois eu te dou esse insight, tá? Mas vamos lá. O que é cultura, então? O acúmulo de rituais, hábitos, comportamentos, conhecimentos e crenças. Então, principalmente crenças, né? Principalmente novas crenças, de a gente decidir realmente no que a partir de hoje, né? Se vocês acreditaram que vendas é uma coisa ruim, que vendas é uma coisa, né, de fracassado, de pessoas que, né, de segunda categoria, né? Vocês mudarem isso. A partir de hoje, decidir em que vocês vão acreditar. Então, pensa assim, pessoal. O que vocês acreditam hoje, né? O que vocês... Perfeito, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. O que você acreditou até esse momento te trouxe até aqui, certo? Vocês estão aqui hoje por algum motivo. Vocês que estão começando, eu sei que tem gente aqui na sala que está começando a construir a carreira, começando a jornada, né? E tem pessoas aqui também que já construíram coisas.
E tudo isso trouxeram vocês até aqui. Então, eu não quero dizer para ninguém aqui abandonar o que trouxe vocês até aqui. Que vocês já construíram um resultado com isso. Mas o que eu estou falando é para vocês começarem a olhar numa outra perspectiva, numa cultura de vendas ativas, que é uma cultura que é consistente, que tem longevidade, que gera legado. Se eu fosse resumir numa palavra, é legado. Vocês aparecem para muito mais pessoas, vocês escalam, vocês ajudam pessoas, vocês são referências. Então, essa cultura ela não tem debilidade, porque você não espera a coisa acontecer. Ela não é fraca. Ela também não é rápida. Para implementar uma cultura de vendas ativa, ela não é fácil. Ela não é de uma hora para outra. Ela é uma construção. Ela vai tirar vocês da zona de conforto. Mas ela também é replicável. Outras pessoas também podem fazer. A tua secretária, quando tu estiver ganhando mais, contrata uma estagiária, ensina ela a vender. Ensina a fazer ela o que tu vai aprender a fazer, por exemplo. Coloca ela aqui com nós. Jair, que eu sei. Coloca a secretária, né? Então, é impossível implementar uma nova cultura sem romper crença. É impossível. A gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter dificuldade. Aí depois, eu sei que tem gente que vai poder falar melhor que eu na prática, né? Inclusive, atuando na área da saúde. Então, mas pense, pessoal, isso é uma cultura que é de vencedores. É pessoas que mudam o jogo do negócio, pessoas que crescem. E a gente não foi educado para isso. A gente foi treinado, o brasileiro, ele foi treinado para perder, para ir de acordo com a massa, para aceitar. Não, tá tudo certo. É assim mesmo. A vida é assim. Aqui é assim mesmo. Quem quiser vai lá morar nos Estados Unidos, né? Então, pessoal, vai ter resistência. É difícil para o ser humano entender que ele pode vencer, que ele pode ser abundante em qualquer nível, né? Em todos os aspectos, seja ele profissional, seja no teu relacionamento, na tua saúde, estudo, espiritualidade. Enfim, foi implantado na nossa cabeça que para nós ter sucesso, a gente tem que abandonar alguma coisa. A gente tem que deixar uma coisa para ter outra. E isso não é necessariamente assim. A gente pode ter sucesso em tudo que há dedicação e que a gente quebra os nossos próprios paradigmas, né? Então, a resistência ela vai haver até você identificar, né, essa resistência, né, ressignificar essa resistência, elevar o teu padrão mental, né, mudar a tua mentalidade. Isso vai transformar o negócio de vocês. Vai realmente mudar, né, e impactar também não só a vida de vocês, quanto a vida dos pacientes de vocês, das pessoas novas que vão vir a estar com vocês. Para finalizar, então, benefícios de você implementar uma cultura de venda ativa. Que a gente falou bastante, então não depender do mercado, não depender de ser indicado pelo teu cliente, né, de forma que, enfim, quando ele indicar, se ele te indicar. Não depender de negociar com o cliente o valor, né, para poder ter paciente. A gente fala bastante disso aqui. Se aquele paciente não tem R$ 300, vamos supor que a tua consulta seja R$ 300 para pagar a tua consulta, você tem que te colocar no nível que hoje a tua técnica, o teu estudo, a tua graduação, olha quantos anos você se dedicou. Você está nesse nível técnico e você não é para todas as pessoas. Existem pessoas que o André pode falar melhor que eu, né, André? Melhor não, você pode me confirmar. A gente fez uma avaliação estratégica que uma pessoa cobrava R$ 15 a hora da consulta dentro de um plano. É. E é um absurdo. É um absurdo isso. Trabalhando quase 12 horas por dia, assim, para poder conseguir dar conta da agenda e de tudo, e ainda, bem, quase chorou, né? Mas ao Falando mesmo sobre a tempo, André, realidade. né, só para puxar esse gancho, ao mesmo tempo que isso é um absurdo, existem pessoas que talvez não tenham R$ 15 para pagar uma consulta. E ela tá lá hoje
talvez ela esteja começando, a gente não lembra desse contexto, mas talvez ela esteja começando e existem pessoas que precisam dela. Existem pessoas, por exemplo, a Gabi que estava aqui com nós, diante de todos esses problemas, eu inclusive me sinto às vezes um pouco para baixo de não poder ter ajudado mais, de não ter saído da cadeira aqui e ter feito mais pelas pessoas aqui das Incêndios, mas a Gabi, por exemplo, fez vários projetos voluntários, né? Esteve sempre ajudando todos os dias, o dia todo, na verdade, né? E sempre que eu passava na igreja, ela estava lá. Então, olha só. E ela desceu, né, lá para baixo também, atender presencial, né, na área dela, né, psicologia. Exato. Então, existem pessoas, pessoal, que embora vocês estejam num outro nível hoje de negócio, de conhecimento, para poder ajudar mais pessoas de forma mais rápida, inclusive, existe a pessoa que vai cobrar 200, a pessoa que vai cobrar 100, a pessoa que vai cobrar 15, a ação social, né? Então, pensem nisso, né? Não pensem como dinheiro, como preço, né? Valorizem o trabalho de vocês, valorizem as pessoas também. Se não puder ser contigo, vai ser com outra pessoa tão relevante quanto para a situação dela, né? Então, a gente precisa se enxergar também, se valorizar o nosso trabalho, os frutos que a gente plantou, né? E também não depender de outras empresas para ter paciente. Se for colocar aqui, eu diria até muito mais, né, André? Não depender daquilo que eu falei. Seja uma pandemia, seja um problema global, seja qualquer coisa que acontecer, né, na face da Terra, quando a gente gera demanda, quando a gente vai atrás das pessoas, quando a gente vai atrás de clientes, pacientes, a gente não depende do clima, de qualquer outro aspecto, né, para conseguir chegar nas vendas, né? André, Ricardo, vocês querem contribuir um pouco mais? Eu vou abrir o microfone do Ricardo, que quando tu te muta, ele fecha e fica. Tá aberto, Ricardo. Muito bem, Marvin. Te dar os parabéns ali, porque é um momento de reflexão, né? Em vez de quando a gente está naquela correria do dia a dia e a gente acaba fazendo todo dia a mesma coisa. E quando vê, passa uma semana, um mês, um ano, daqui a pouco a gente vê a vida passar e a gente continua naquela rotina. Não que seja errado, mas a gente continua naquela rotina de sempre ficar correndo atrás da máquina, tá? A partir do momento que a gente tem essa parada e esse ponto de reflexão e analisar assim, como é que eu me vejo, eu como profissional, eu como esposa, como esposo, como integrante da comunidade, como é que eu me vejo nos próximos anos, nos próximos 5 anos, tá? Então a gente tem que sempre refletir isso e pensar o seguinte: o que eu estou fazendo hoje faz sentido com o meu objetivo de vida? Então, se a gente não parar esse momento e pensar, começar a valorizar o nosso serviço, começar a contribuir mais com a sociedade, tá? A gente daqui a pouco vai ficar nessa corrida do rato, a gente não vai ter resultado e não vai impactar o número de pessoas que a gente tem o potencial de impactar, né? Então, é muito importante esse encontro aí, eu fiquei muito feliz aí pelo convite, então já anotei várias coisas aqui que eu achei relevante, né? E em vez de quando a gente sair um pouco dessa bolha que a gente tá, essa bolha de amigos, famílias, e começar a ir em outras bolhas para pegar outra visão, isso aí vai fazer totalmente diferente na nossa vida, né? Totalmente. E o que o Marvin e o André estão propondo aqui, eu acho uma coisa muito interessante, é um meio novo de a gente pensar do nosso negócio. Sabe aquele efeito Gabriela? Que eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela? Muita gente tem essa síndrome da Gabriela. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma nova visão, a gente começa a abrir os nossos horizontes para novas possibilidades. E essa questão que estão falando assim de valorizar nosso serviço, é que hoje a gente é um profissional que o pessoal do nosso ciclo eles nos conhece, mas tem muita gente que não conhece. Então, qual meio a gente pode fazer para mais pessoas nos conhecerem e a gente conseguir impactar mais pessoas, tá? Então, até tu falou a questão dos valores ali, que tem profissional que cobra R$ 15, outros 200. Eu tenho um conhecido meu que ele tem uma agenda lotada assim para 6 ou 7 meses, né? Então, é uma agenda assim que é difícil tu conseguir hora com ele, é só particular e um valor extremamente alto.
Mas o que eu vejo em comum desse pessoal aí que contribui com muita gente e é pessoal de referência? Eles sempre têm a parte social deles, sempre acham um meio de ajudar para contribuir com os resultados que ele tem, né? Então é muito importante essa parte que tu falou também, a parte de contribuir, né? Então imagine assim, ó, usar um exemplo, tá? Que eu escutei dias atrás que chamou muita atenção. Imagine vocês que estão na beira do rio com um caiaque, tá? Vocês ali na beira do rio, olhando o rio tá passando e vocês estão parados no lugar. Vocês estão parados ali e não estão indo. A partir do momento que vocês abrem a mente assim para adquirir conhecimento, vir nessas mentorias, é como se vocês pegassem o caiaque de vocês e colocassem no rio, tá? Vocês não estão remando. Mas só por vocês estar no rio, vocês já estão em movimento, já estão sendo impulsionados. Então, querendo ou não querendo, só esse encontro aqui, ele já começa a colocar você em movimento. Mas agora imagine a mesma situação, você em movimento dentro do rio, e pegar o remo e começar a remar dos dois lados. Que é a parte que cabe a vocês. A se dedicar, a aprender, esforçar, repetir, testar. Vocês, assim, ó, o céu é o limite. Então, hoje, vocês estão com o barco de vocês dentro do rio. Muitos estão remando, que eu vi ali uns relatos, um pessoal que está tendo um resultado incrível, mas tem muita gente que está no rio ali, mesmo não estando remando, só por estar nesse movimento, vocês já estão indo para um caminho assim de prosperidade. Mas a partir do momento de se fazer a parte de vocês e remar, vocês vão ver que vão ter resultado incrível e extraordinário. É isso aí, cara. Obrigado, show de bola. Falei, André. Muito bom. Eu estava bem empolgado, não que eu não esteja, tá? Mas eu estava bem empolgado com o tema, e quando eu estava montando os slides ali, eu estava refletindo, assim, caraca, que legal, né? A gente vai poder compartilhar muito sobre a nossa trajetória, né? Eu lembro de quando criança, ajudar uma família que recém tinha ganhado nenê, e eles tinham vindo de fora do estado, né, do interior do estado para Caxias, que Caxias do Sul, nossa cidade aqui, ela é uma cidade de imigrantes, né, pessoas que vêm de fora para poder conseguir serviço. E eu, bem pequeno, acho que eu tinha o quê, uns 12 anos de idade, eu vendia pastel para essa mulher, essa mãe. Ela fazia um pastel muito delicioso e eu vendia em postos de gasolina, enfim, na redondeza do bairro que eu cresci ali, eu vendia pastel. E dali peguei o gosto, né? Por comer pastel. Não, por vender. Ah, velho. Você pensou que era comer pastel, né? Ixi, eu acho que tu passava Eu a acho que mão nos pastel. eu acho que eu me entreguei, né? Então, ali Uhum. eu peguei gosto pela venda, né? Eu descobri que eu gostava de falar com as pessoas, enfim, e eu pensei quando eu estava montando os slides, caraca, que legal, né? Vou poder compartilhar de vários insights, de vários momentos, né, que eu tive de experiência, né? Porta a porta, na rua, enfim, até mesmo em várias experiências, seja no tete a tete com o cliente ou ligação, eu pensei, poxa, eu vou poder compartilhar bastante, mas acabou que a gente entrou para um lado de reflexão, como o Ricardo também comentou, um cara que é fantástico, um vendedor fantástico aí, tem uma trajetória enorme aí na área das vendas, mas o que mais eu achei legal é que a gente acabou menos que compartilhar aquilo que a gente já viveu, compartilhar da emoção de que a gente está fazendo algo pelo mundo, a gente está fazendo o mundo estar em movimento. E eu me peguei em reflexão, Marvin, quando você, né, comentou ali sobre e se nós não tivéssemos encontrado algumas pessoas que estão aqui na sala? E se nós não tivéssemos vendido de fato um acompanhamento, né? E se nós não tivéssemos atendido e ajudado essas pessoas a encontrarem mais pessoas? Então, veja como é profundo, né, a questão da venda. A gente pode pegar aqui e ter outras aulas dessa, falando exatamente de técnicas de venda, falando de coisas bem específicas da área da venda. Tá aqui atrás alguns livros aqui que são best-seller aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui. Cara que já trabalhou com venda e não rasgou esse livro igual esse aqui, ó. Tá tudo rasgado aqui, ó. Tudo rasgado. Esse livro aqui é uma bíblia da área das vendas. Diamante, também, vendedor diamante.
Mas a gente pode usar vários desses livros, dessas técnicas, dessas experiências para falar sobre venda. Mas hoje, o que abordamos hoje é a mudança de vida, né? A mudança de mente. Mudar nossa mente na questão de venda. O Marvin começou a puxar desde o início, não sei se era essa a intenção, mas fazer a mudança da mente, né? A mudança de mentalidade. A A metanoia. metanoia. A metanoia, né? Mudar a mente quanto ao que, quando se fala sobre vendas. Nós estamos ajudando pessoas. A metanoia está ajudando pessoas, a comunidade, as famílias, o mundo. Vocês estão conectando conosco, estão mudando pessoas através da forma que vocês entregam. E as pessoas estão se comprometendo mais com a própria saúde delas. Vocês estão ajudando as pessoas a saírem do ponto A ao ponto B, tendo evolução, melhoras, dando alta para pacientes que outrora abandonavam seus consultórios. E se nós começarmos a montar esse quebra-cabeça, eu acho que é esse o intuito da nossa aula hoje. Fazer com que a gente possa mexer um pouco com a nossa mente e em que a venda é boa, sim, para nós poder encontrar novas pessoas. E o exemplo do Rio ali, do barquinho no Rio, é muito interessante. Inclusive, nós aqui dentro, vocês, não sei se vocês costumam acompanhar nossas redes sociais, nossos movimentos, mas nós estamos em movimento também com pessoas grandes no mercado, né? O Marvin falou em Flávio Augusto, se vocês não conhecem, procurem, né? Foi treinado pelo Mário Magalhães, que também tem uma empresa de mentoria, de acompanhamento. O próprio Flávio Augusto, né, tem empresas clínicas, né, Marvin? Trabalha na área da saúde, então, com profissionais da área da saúde, ele sendo o dono dos negócios, né, impulsionando. E nós aqui da Metanoia Connect, eu e o Marvin, a nossa equipe aqui, nós caminhamos com essa galera. Nós andamos com eles, nós aprendemos com ele. Quando a gente se bota em um momento em que a gente tem dúvida de alguma coisa, para onde levar a empresa ou para onde levar algum acompanhamento, a gente entra em contato com eles. A gente chama esse suporte que nós temos do Arthur, enfim, vocês podem acompanhar a gente se quiser um pouco mais na rede social. A gente está sempre em movimento com essa galera toda semana, né, Marvin? Hoje de manhã estivemos em reunião, amanhã à noite estaremos, depois estaremos de novo, quarta, enfim, todos os dias a gente está se conectando com essa galera que leva, enfim, eleva a nossa mentalidade. E aí entra o exemplo do Ricardo, né? O exemplo do barquinho, né? Estamos em movimento. Então, se tem uma mensagem que a gente pode deixar hoje de reflexão, é que vocês estejam em movimento com a gente nessa questão de mudar a mentalidade para as vendas. Nós vamos impactar as pessoas ao nosso redor com aquilo que você tanto aprendeu, você tanto investiu na sua carreira. E eu sempre digo, o Marvin sempre diz, e a nossa equipe aqui dentro sempre diz exatamente essa frase: o mundo precisa conhecer quem você é dentro do seu consultório. Esse profissional, o gaúcho pode dizer nesse baita profissional, né? Mas aí tem o Bruno, que é carioca, tem outra galera aí que é de fora. Aí. A Giovana, que está chegando hoje, que é lá do Paraná, também não vai dizer essa palavra. Mas o profissional que você é aí dentro, né, de Curitiba, né? É o profissional que você é aí dentro do seu consultório. As pessoas lá fora precisam saber quem você é. E aí começa a arte de vender a si mesmo, aquilo que você conhece, aquilo que você tem a entregar. Eu ficaria a noite inteira falando sobre vendas aqui, mas eu acho que a reflexão é essa. Vamos mudar a mente, a metanoia, ter a metanoia hoje sobre o que significa venda para você, o significado da venda. Show de bola, pessoal. Vamos conversar um pouquinho. Quem é que se habilita a conversar um pouco, falar conosco? Lembrando que os assuntos aqui não precisa ser sobre o assunto da aula também, né, Marfim? Exato. Então, também a Giovana está aqui, é nova. Seja bem-vinda, Giovana. A gente não fez nem conversou ainda sobre a Mega Mentoria. Se vocês quiserem falar um pouquinho, vocês podem desativar o som de vocês, se alguém quiser contribuir, quiser perguntar sobre como é que está o processo de vocês aí, contar as novidades. Patrícia, olá. Tá liberado o teu microfone. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tudo. Patrícia. Muito importante esse assunto, essa aula de hoje, principalmente para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade em venda. E vocês falaram muitas coisas hoje que eu me identifiquei, que é aquilo que parece, né, que inconscientemente vender o meu trabalho é feio. Porque, né, para quem não sabe, eu sou nutricionista, né? Então parece que não se vende
serviço de nutrição, né? Parece que era feio. E não nada contra vendas, porque o meu marido é vendedor, né? Eu sou casada com um vendedor que foi a vida inteira vendedor, de uma família de vendedores, né? Então eu não tenho preconceito contra isso, mas parece que vender o meu serviço é feio. É errado, assim, que eu tô querendo usurpar do paciente, eu não sei. Era uma sensação estranha que eu tinha. E então foi muito interessante esse assunto de hoje para, né, além da mentoria que nós fizemos, né, na reunião, para me abrir mais os olhos ainda e eu entender cada vez mais, né, que não é feio e que eu estou oferecendo um serviço para o paciente e estou ajudando ele com o meu serviço, né? É uma troca, né? Então, bem. E eu queria contar para vocês, né? Eu até já comentei contigo no privado, né, Marvin, que nós fizemos a nossa primeira reunião da mentoria, né? O encontro na semana retrasada e na semana passada eu fiz a minha primeira venda, né? Então, um acompanhamento de 3 meses, onde eu cobrava R$ 840, que era um valor muito baixo, né, para acompanhar essa paciente por 3 meses, eu consegui aumentar para R$ 2.247. E as monitorias semanais, que eram individuais com as pacientes, conforme, né, o que vocês sugeriram, e eu gostei da ideia, passou a ser agora um encontro semanal com todas as pacientes ao mesmo tempo. Então, isso vai me economizar muito tempo, né? Porque eu ficava em torno de 3, 4 turnos por semana só envolvida com a monitoria das pacientes. Agora vai ser um turno só. Menos de um turno, vai ser em torno de 2 horas. E eu avisei. Aí, quando foi para avisar as pacientes que essa monitoria passaria de individual para em grupo, né, que teria os encontros online, uma vez por semana, mais o grupo de WhatsApp, eu pensei, né, bah, e agora como é que essas mulheres vão receber essa notícia, né? Porque elas me contrataram de uma maneira e agora eu tô falando que vai se modificar, né? Aí escrevi um texto legal e mandei para elas. Todas me disseram que adoraram, que gostaram muito da ideia, que acham que vai ser muito interessante. E eu fiquei de novo de queixo caído, assim, né? Porque eu pensei, nossa, eu nunca imaginei que elas fossem receber tão bem. Eu sabia que seria interessante, né? Mas elas receberam muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez, porque além de conseguir aumentar muito o valor do meu programa, né, de 3 meses de acompanhamento, ainda vocês conseguiram me ajudar com essa questão de diminuir ainda esse tempo com elas. E o que vocês me disseram que seria, que eu concordo, né, que tem aquela questão da troca do grupo, que a dúvida de uma, o problema de uma é também da outra, elas vão, né, interagir, foi o que elas me disseram quando falei que ia ter o grupo, né? Então, só tenho que agradecer. E espero Legal. aprender cada vez mais. Que bom, obrigado pela Uau, contribuição. que legal, que legal. A gente fica muito feliz também, né? Logicamente, por tu ter um resultado tão rápido, né? Foi lá, algumas modificações aplicou. Que bom que foi assim para você, né? Pessoal, não é para todo mundo também, cada um tem o seu tempo, cada um tem né? Todo mundo tem o modelo para implantar, né? A Patrícia ela já tinha algo já de 3 meses mais ou menos encaminhado que ela já fazia, né? Então ela só mudou o valor, aplicou alguns formatos, melhorou o grupo e, logicamente, também entregando o mesmo resultado, né, Patrícia? Essa é a ideia. Ah, Exatamente. outra Essa é coisa, o que eu falei para elas, né? Que eu vou continuar dando a mesma atenção que eu dava antes individualmente, né? Então, eu- e elas gostaram bastante. e se vocês tiverem medo, alguém daqui tá com medo de fazer a mudança, de fazer a alteração, talvez enfim, né, dessa mudança não trazer o mesmo resultado que vocês entregariam se fosse de forma individual. Só um exemplo. O que vocês fazem, pessoal? Vocês entregam um mês a mais para a pessoa, 2 meses a mais para a pessoa. Não tem problema, até vocês fazer uma validação. O que é uma validação? É fazer com que a pessoa tenha o mesmo resultado que se ela estivesse andando sozinhas ali com vocês, individualmente, né? Então, isso é um processo, né? Você não vai deixar de ajudar aquela pessoa, você não vai desamparar aquela pessoa, caso a sua modificação não tenha trazido aquele resultado esperado, vamos dizer assim. Mas a gente vai sempre modificando, né? A gente não vai deixar as pessoas na mão, a gente vai se moldando, né? Acho que esse é o principal. Patrícia, tem mais algum contexto do teu processo que tu queira perguntar? Daí alguma coisa mais técnica, de repente? Tá com alguma dificuldade em alguma coisa? Não, agora nesse momento não tenho nenhuma pergunta para vocês. Daqui a pouco surge, né? Mas nesse momento não. Legal, obrigado pela contribuição.
Vamos Sempre que lá. precisar, gente, sempre que precisar, pode trazer aqui, viu, Patrícia e todos aqui. Aqui é o momento de nós fazer ajustes, né? Durante a semana teve alguma dificuldade, teve algum insight, quer ver se isso cabe dentro do teu contexto, enfim, quer compartilhar com a gente está aqui para fazer ajustes e ajudar. E entrar aquilo que a Patrícia acabou de falar, né? O que às vezes a dúvida de um pode ser aí a dúvida do outro, do grupo, né? Ou podemos aqui nos ajudar, né? Inclusive, te agradecer, né, Patrícia, os teus insights, a tua colaboração, com certeza ajuda a evoluir, fazer com que o grupo entre em movimento também. Hoje nós temos duas pessoas novas aqui, né? Giovana, temos a Michelle também. Eu aceitei ela, só que eu não tinha visto que era a Michelle, então seja bem-vinda, Michelle. Se quiser falar um pouquinho conosco, Giovana também. Não fiquem tímidas. Se vocês quiserem, é só liberar o microfone ali do lado, ali embaixo, na parte esquerda, e falar com nós. Tá a Suelen aqui hoje também, a Gabi. A Gabi estava no iPhone, estava caindo, Gabi. Se quiserem, vamos aproveitar. Michelle, obrigada. Eu acho que o Bruno tinha levantado a mão. Bruno levantou a mão? Pode falar. Tá liberado. Oi, tudo bem? Sou o Bruno. Eu só queria falar um pouco sobre essa questão realmente do profissional se vender, né? E como realmente a sociedade criou um bloqueio nos profissionais, né? Porque, se a gente separar o profissional, a pessoa que foi numa faculdade, se formou em alguma atividade, né? Ela tem um bloqueio total sobre venda, bloqueio total. E o mundo mudou, a internet mudou o mundo de uma tal forma que quem não aprender a se vender, né, ficou para trás, entendeu? E eu me deparei há uns anos atrás com essa questão e entendi que realmente quem ganha dinheiro hoje é quem sabe se vender, quer aprender a se vender, né? E o mundo mudou de uma tal forma. Eu tenho uma amiga ela é engenheira e é designer. Tem duas faculdades, tem duas pós-graduação e ela hoje não consegue arrumar um emprego para ganhar R$ 3.000 porque e o conflito dela é justamente esse, é ver as pessoas hoje ganhando um monte de dinheiro, entendeu? Na internet, e todo mundo trabalha com o quê? Com venda, entendeu? Hoje as pessoas aprenderam que, independentemente de ter faculdade, de ter tudo mais, hoje vence quem aprende a se vender, né? Então hoje essa questão de se vender ela está muito forte mesmo, e quem não se adaptar vai realmente ficar para trás. Todos os dias a gente conversa sobre isso e o que me causa muita estranheza é justamente como, falei, gente, eu passei 18 anos de formado, eu passei a minha vida inteira sem observar essa questão das vendas e realmente há um certo preconceito com o vendedor, né? Sempre teve. O profissional, ele está sempre, não, eu sou profissional da área X, qualquer área, né? E sempre colocando o vendedor em segundo plano, quando na verdade o vendedor ele tem toda a possibilidade que ele tem de escalar a venda dele e ganhar milhões é muito maior do que a de qualquer profissional, porque é engraçado, o profissional ele sempre chega num teto ali, chega num teto que ele não consegue ultrapassar se ele não se adaptar ali a algumas mudanças e tal. A venda não, a venda, escalar as vendas é muito mais fácil, entendeu? Então, quando você aprende a vender, né, vender o seu serviço e tudo mais, e soma com a sua habilidade profissional, aí não tem limite. É uma coisa que realmente a sociedade construiu uma outra mentalidade na cabeça de todo mundo, entendeu? Só queria falar isso. É Legal. coisa bem Muito bom, interessante para Bruno. mim. Não, realmente, pior que o fato, né? Até, logicamente, né, pessoal, existem formas e formas de se vender as coisas, né? O que a gente está falando aqui, que nem eu falei, pegando os exemplos dos mais críticos possíveis, né? O telemarketing não é uma venda, ele é uma encheção de saco, essa que é a verdade, né? As abordagens que as pessoas utilizam, por exemplo, muitas vezes num, sei lá, tu vai comprar uma roupa num shopping, nossa, a pessoa pé no saco, só quer olhar, ficar tranquila e aquela pessoa fica te incomodando, sabe? Ela não te gera confiança nenhuma. Então, existem formas e formas de se vender.
né? E a forma que a gente sugere, hoje a gente não partiu nada de conteúdo técnico sobre vendas, né? Sobre como abordar, sobre como conversar. Existe a forma, né, humanizada, uma forma que agradável, uma forma sem ser incômodo, sem ser abusivo, sem ser chato, é ser humanizado, é entender, né, novamente reforçando que a gente está falando de pessoas, a gente está vender, se trata de pessoas, e quando a gente fala com uma pessoa, a gente tem que ter esse contato, tem que ter essa humanização, tem que entender a pessoa. Acho que esse é o principal. Giovana, vi que tu abriu o microfone, vamos É, te conhecer estão me então. ouvindo? Está me Estamos, Sim. ouvindo? estamos sim. É. Então, eu estava lembrando que quando eu comecei a atender, eu sou psicóloga, eu, em alguns momentos, me pegava sentindo culpa por estar recebendo dinheiro. E tem isso, acho que isso acontece porque na psicologia, na fisioterapia, na nutrição, nós somos cuidadores. E aí, assim, como que a gente vende o cuidado, né? Todas as pessoas deveriam, mereceriam receber esse cuidado e não acontece, né? Hoje não tenho mais isso, mas era uma coisa bem, bem forte. E em relação à venda, você falando de humanidade, chega a ser estranho, porque a gente tem uma cultura que eu tenho minha cachorrinha, quando ela não gosta de alguma coisa, ela faz assim. E para venda, eu acho que tem isso também, sabe? Ah, aqui tem alguma coisa relacionada à venda, vou embora. Preconceito mesmo, né? E é uma coisa que se construiu e é diferente para mim ouvir da maneira que você está colocando. Ah, que legal. Bom que a gente pode contribuir também positivamente para ti, né? Agora tu está Sim, iniciando, então tá pegando, né? Pegando o gancho, a gente nem conversou ainda, nem fez a mega mentoria, nem tem bastante coisa para acontecer ainda, né? Então, aos poucos você vai acompanhando melhor também, né? Colocando dentro do teu contexto. Vai ter alguns desafios por aí agora. tá bem. Estamos Seja, animados, viu? Seja seja bem-vinda. bem-vindo. Hoje de tarde Obrigada. estive fazendo a mentoria de boas-vindas da Giovana, explicando algumas coisas para ela. Já vamos agendar também a mega mentoria, né, Giovana? Sim. Mas chegou numa hora legal, viu? Essa aula aqui. Todas as aulas dão alguns insights, né? Mas essa aula hoje foi bem reflexiva, né? A gente refletia aí um pouco sobre as vendas, num contexto em que a gente ajuda as pessoas, né? Quando a gente consegue vender. Muito bom. E aí, pessoal, alguém mais? Letícia, Gabi, Suelen, Michele. Vamos lá, como é que tá o negócio de vocês, Suelen? Como é que tá as campanhas? Como é que foi o resultado? Ah, Fala, é. fala aí no Eu não chat tinha. qualquer coisa, essa criançada tá aí contigo hoje de novo. Se não tiver mais perguntas, a gente vai dormir mais cedo, só isso. Enquanto tiver perguntas, nós vamos ficar aqui. Podemos, podemos seguir, mas se não tiver, ok. Então, Letícia, a Michelle chegou agora também, né, Michelle? chegou agora, Nossa, falou, deu uma obrigada, a Gabi tá por aí. Ah, chegou a Suelen, chegou a ah, Gabi. ali, ó. É isso aí. E aí, quem é que vai contribuir primeiro? Quem é que vai perguntar? Suelen. Aí, ó, já abriu o microfone, fala. Posso. Tá, né? Tô em casa com as crianças, então já tô com o cabelo em pé. Sobre que aconteceu tipo, essa semana, né? Quinta-feira a gente encaminhou mais umas mensagens para contatos, né? Dos Uhum. grupos. Foi 150 mensagens, eu acho. Daí eu tive 20 retornos de interesses, né? Daí desses 20, 5 agendaram. Isso. E aí mais 4 me pediram porque não podem essa semana, daí pediram se eu poderia chamar a semana que vem ou na outra, daí eu combinei que eu vou chamar daqui uns dias pra gente conversar de novo. Então, daí eu começo quarta-feira a atender já, nesses Legal. atendimentos daí.
Tá. Como é que foi a abordagem daquelas que você tinha deixado meio que em stand-by lá, aquelas, enfim, você não tinha algo para mostrar para elas e depois você mostrou. Chegou a ter algum resultado? Daquelas lá, não. Não, elas me responderam que iam me dar retorno, daí não sei se é final de semana, né? Não sei Uhum. se Tá. foi isso, mas aí eu tenho que resgatar isso amanhã de manhã. Eu quero mandar de novo mensagem. Elas ficarem de olhar, de pensar e me dar um retorno. Então, Conseguiu fazer gestão disso, Suelen, das etiquetas ali para saber quem são que deu retorno, que sim, precisa dar retorno? Sim. sim, É eu legal, né? A tenho gente. todas assinaladas, né? Que foi uma É legal. sugestão de vocês. Uhum. Então, eu coloquei todas que foram encaminhadas, aí eu fiz as etiquetas como enviadas, que tem interesse, que alguém que me respondeu, não importa se é sim ou não, eu coloquei só que me deu algum retorno. Daí Uhum. dessas, eu coloco depois as agendadas e as que eu tenho que chamar de novo. E daí eu Legal. tive que abrir um outro item que também temos, né? Aquelas que, uma na verdade, né? Que marcou 2, 3 vezes e acabou que eu coloquei ela em stand-by, assim. Tá. Eu sinalizei para mim saber que, tipo assim, bom, aqui talvez eu tenha que rever, né? Sim, com certeza. É importante, Suelen, sempre vai trazendo os números, não, Uhum, não se acanhe, né, de ocupar bastante aqui da minha demanda para me mandar a forma como está abordando elas, a conversa que tu está tendo, talvez pós, né, lembrando que, enfim, é um processo, né, a gente está fazendo um processo de captação, uhum, ele está te trazendo um resultado, né, esse resultado, se de alguma forma não está convertendo, a gente tem que entender o porquê não está convertendo. A gente só consegue entender se tu trouxer para nós, né? Então, sim. traz para nós, manda no WhatsApp como é que tu está falando, como é que tu está, né? Depois a gente pode até, enfim, tem uma aula que eu não sei se tu viu sobre, ah, principalmente gatilhos mentais, ali sobre como que a gente pode gerar escassez, sobre como que a gente pode, né? Uhum, Então, a gente criar uma abordagem, né, que a gente consiga fazer a oferta também, ter um prazo decisório ali e tudo mais para a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa ela quer, né? Ela tem a necessidade de, só que ela procrastina, só que ela não coloca sim. como uma urgência realmente, né? E poxa, Uhum, para mim, vamos pegar o lado agora do que a gente conversou hoje das vendas, né? Para mim é de extrema importância que uma mãe ela saiba como conduzir o seu filho, né? Nessa fase de crescimento, nessa fase inicial. É de extrema importância. Todo uhum, mundo deveria ter isso, né? Inclusive, sim. talvez a maioria de nós, né, como filhos, não teve a direção correta dos pais, até por não conhecimento deles, né? Uhum, Então, é tu olhar por esse lado e começar a gerar mais essa necessidade, né? Então, a gente precisa entender sim. como é que tu tá fazendo isso para nós melhorar. Uhum. Até quando hoje estava falando dessa história das vendas, e me veio de que, para mim, quando sempre teve isso assim, isso aí é vendedora, metade é mentira. E daí eu fico pensando, então agora eu estou vendendo, então metade do que eu estou vendendo é mentira? Não é, né? Veio isso, daí eu pensei, tudo, tá aí, ó. Pois é, nem eu Né? sabia que era tão importante assim essa aula aqui. Pois é, me veio isso, assim, eu logo me lembrei que eram coisas que, tipo, né? Não, isso aí é vendedor. Metade do que tá falando não é verdade. Tá querendo só me vender, não quer me dar realmente alguma, né? Não é uma troca, não, só quer vender. E não é assim, mas tem essa cultura. É uma É, te cultura, né? entendo. Ah, com certeza. Ó, vamos pensar por um lado agora, até falando de venda ativa já passando para o lado um pouco mais técnico, né? Vocês profissionais aí que já têm uma carteira de clientes maiores, enfim, todos esses pacientes, eles já viveram um momento com vocês, eles já tiveram Hum, alguma mudança de vida, né? Então, pessoal, você trabalhar com essas pessoas, com indicação dessas pessoas, de forma ativa, daí, né? Não esperando que eles indiquem, que é de forma orgânica, mas de forma ativa, né? Essa semana a gente pensou a gente estava pensando em algumas abordagens e tudo mais, algumas mudanças, melhorias, scripts novos, né? Mas tu te colocar num modo de falar com a pessoa, né? Se de alguma maneira eu conseguir te ajudar, conseguir impactar a tua vida. O meu objetivo aqui hoje, como profissional,
é realmente alcançar mais pessoas, é realmente impactar outras vidas, realmente passar minha mensagem para mais pessoas. Então, se você conhece alguém que precisa de um acompanhamento, que precisa, né, no teu caso pode ser gestante ou pode ser até, né, as mamães, Uhum. né, precisam desse acompanhamento, que vocês entendem que elas, né, de alguma forma precisam disso. Se você puder me passar alguns contatos e tudo mais, se você quiser oferecer alguma coisa, você oferece, mas nessa abordagem que a gente estava conversando, tu não precisa nem oferecer um presente, né? Porque tu tá gerando valor, né? Sabe? Se de alguma maneira eu Uhum. contribuir, e né, você sabe que você contribuiu, você vai selecionar as pessoas que você entende que você Sim. contribuiu. Então Até elas. teve uma mãe que me pediu, né, num dos grupos que ela disse que ela não poderia, ela faz terapia, coisa e tal, ela não tinha interesse, mas ela disse que tem uma amiga que não estava nos grupos que ela participa e se eu poderia chamar ela. Eu disse que sim, daí eu chamei e essa agendou. Então, aí tem alguma coisa. Show. Mas é realmente pedir essas indicações, não é vergonha, é espalhar o bem, é Uhum. espalhar para as pessoas que precisam. Realmente pedir, né? Inclusive, a gente pode até parecer ser chato quanto a isso, né? Mas nessa abordagem mais tranquila, né? Realmente as pessoas elas não se importam de retribuir por algo que tu já fez por elas, né? Mesmo que elas tenham né? Uhum. Foi uma troca, né? Mas, se elas foram Sim. ajudadas de alguma maneira, muitas vezes esse investimento que elas fizeram é muito maior, né, do que o retorno que elas tiveram é muito maior Uhum. do que o investimento. Essa é a ideia, né, de todo o negócio. Sim. É contribuir, Ricardo, com a Uhum. Suelen? Bom, Suelen, eu vi que vocês estavam falando agora Oh. sobre. Tudo bem? Hoje a gente tem várias formas de captar clientes, tá? E uma das formas mais eficientes é a parte de indicações. Só que a gente tem que Uhum. trocar a forma que a gente pede indicação. Geralmente a gente está pedindo, parece que implorando, por favor, me consegue uma indicação. Isso aí a pessoa não vai te conseguir. Qual é a abordagem assim mais efetiva que a gente vê com o nosso pessoal da nossa equipe ali que dá resultado? Que daqui a pouco tu trocando a forma de tu abordar essa parte de indicação, ela pode dar um resultado mais surpreendente, tá? Então, você já tem uma carteira de clientes e esses clientes eles já Uhum. conhecem o teu serviço, é uma pessoa que já confia em você, tá? Então, tu pode chegar para a pessoa e fazer o seguinte, ah, assim, ó, eu quero saber a tua opinião sincera, de 0 a 10, o que que tu acha do meu atendimento, tá? Então, tu Uhum. pode, assim, ó, eu tô fazendo uma autoavaliação de 0 a 10, o que que tu acha do meu atendimento, tá? Então, a pessoa pode falar qualquer número que não seja 10, falou 8. Está. Aí tu faz outra pergunta. O que que eu posso fazer para chegar num 10? O que está faltando para eu chegar num 10? Porque eu quero evoluir, quero entregar um conteúdo melhor. O que que eu posso fazer para chegar num 10? Tá? Então, com isso, ela vai dizer, não, daqui a pouco se tu fizesse isso, aquilo, aquele outro. Daí, depois que ela falar isso aí, tu fazer vamos dizer assim, como é que é? Chegar no patamar de ser mais humilde, assim, para tu pedir, assim, expor as tuas fraquezas, e dizer assim, o que que eu posso melhorar para entregar um conteúdo melhor ou impactar mais pessoas, Uhum. tá? O pessoal vai se sensibilizar contigo. A partir desse momento, fala assim, ó, tu conhece mais pessoas que podem ser beneficiadas, podem impactar na vida delas o serviço que eu faço, tá? O que eu estou fazendo hoje faz sentido para ti? Faz. Tu conhece mais Uhum. pessoas que possam impactar isso aí? Vamos fazer o seguinte, eu estou abrindo agora mais 3 vagas, porque agora eu já estou com a minha agenda começando lotada, e eu vou começar a trabalhar agora só com indicação, tá? Eu vou trabalhar só com indicação, porque, porque eu estou vendo que agora minha agenda está ficando lotada, estou trabalhando só com indicação, e quem tu conhece que daqui a pouco precisa dessa solução que eu tenho, tá? Assim, ó, tu tá com o teu telefone aí, a pessoa tá. Então, assim, ó, me passa 10 pessoas, pode ser em ordem alfabética, tá? Para Uhum. Passa 10 pessoas em ordem alfabética aí agora, tranquilo, tá? Que eu vou validar essas pessoas se realmente ela precisa da solução que eu tenho, tá? Então ela vai passar os telefones ali, tá? Dessas 10 pessoas, tu me indicaria 3 para dar uma atenção maior, para dar uma maior atenção para essas pessoas?
Aí ela vai indicar 3, ó, essas 3 eu vou cobrar, agora o meu valor é X, mas a gente já vai ter um reajuste para valor Y, mas essas 3 pessoas, como tu indicou e tu tem um conhecimento, eu ainda vou trabalhar esse valor que eu trabalhei contigo, que daqui um mês ou 2 meses vai aumentar, tá? E assim, ó, Uhum. tu pede para a pessoa entrar em contato que tu vai ligar. Só que geralmente a pessoa não liga. O que acontece? Tu tem 10 contatos, que é novos clientes. Tu vai pegar o telefone e vai ligar para essas pessoas. Tudo bom, fulana? Tu, a dona Maria, tua amiga tal, chegou a te ligar? Geralmente a pessoa não liga, tá? Aí tu diz, então fui mais ligeiro que ela. Aí o que acontece? Essa pessoa que deu a indicação, tá? Ela que é a autoridade, porque ela conhece essa pessoa que indicou. Daí diz, eu trabalho com a Maria, a Maria, tu não precisa expor ela, mas pode falar, tu pode ver Sim. que ela estava, por exemplo, que era nutricionista, né? Ela tava com uma situação X, e a partir do momento que pegou meu acompanhamento, tu pode ter percebido que ela teve uma melhora, ou psicóloga. Ela estava com umas coisas que ela não conseguia resolver, e depois que veio trabalhar comigo, tu pode ver que até a autoestima dela melhorou, tá? Então, o que Uhum. acontece? Ela me falou que talvez o que eu estou fazendo hoje vai fazer sentido para você, tá? Eu só estou ligando para ver se realmente essa solução que eu tenho, se faz ou não faz sentido para você. Se por acaso fazer sentido, a gente pode continuar para daqui a pouco eu te explicar melhor. Se não faz sentido, eu já desligo o telefone agora e tá tudo certo. Entendeu? Tu troca a Uhum. abordagem. Aí isso aí, tu vai ter escassez de tempo, tu vai ter uma autoridade que indicou para você, tá? Então, tu não vai ser uma desconhecida. Tem uma pessoa que conhece ela, que Indicou. conhece o teu serviço, já teve um resultado, e essa pessoa achou interessante o teu serviço para essa aí para fornecer um resultado Y, tá? Então, através disso aí, tu consegue ser muito mais efetivo na parte da indicação. Então, ao invés de tu só pedir a indicação por pedir, então tu entra num primeiro momento, peça uma avaliação dessa pessoa que está atendendo, o que ela acha do teu atendimento e o que tu pode melhorar, e a partir disso, tu faz assim, tu não conhece algumas pessoas que daqui a pouco podem utilizar desse resultado que tu teve, que possa precisar desse resultado, e aí quando tu liga para essa pessoa, essa que indicou a autoridade, tá? Tu não precisa expor o detalhe dela, mas pode falar algumas coisas genéricas que ela teve resultado, por exemplo, ela estava muito ansiosa e agora ela melhorou a autoestima, tá? Ela está com um projeto verão agora que ela quer perder X peso, então ela já está num processo, pode ver que ela está numa melhora, tá? Então ela estava com uma dor lombar ali, num sentido tal, que ela não sei nem caminhar direito, agora ela avaliou e já está fazendo tal coisa. Então, tu pega algumas coisas que já deu efeito para ela, usa ela como autoridade e vê se faz sentido para essa pessoa. Então, tu consegue o contato, muito mais contato de indicação e tu consegue ser mais efetivo com o pessoal. Então, acho que seria essa minha contribuição na parte de indicações, né? Que a gente faz na nossa equipe e a gente tem muito mais efetividade, né? Muito bem Show de bola. pontuado, muito bem pontuado. Obrigada. Fica um insight para todos aí. O que o Ricardo falou, inclusive, a gente pode estar abordando isso aí, né, em outros momentos, melhor ainda, né, aprofundando um pouco mais, né, trazendo isso, conteúdo mais técnico, com scripts e tudo mais. Mas da Suelen, eu quero te parabenizar, Suelen, por você ter encontrado também uma coisa que passou meio que corrida aqui quando a gente estava conversando, mas eu peguei. Sobre você ter colocado uma luzinha vermelha ali, uma atenção em uma das clientes que marcou uma vez e não foi. Aí a pergunta que fica, e pega o grupo todo, pode ver isso, inclusive. Será que ela é uma cliente para andar comigo? Será que ela quer a minha solução? Será que essa cliente não vai me dar trabalho? Será que não é um problema para mim, uma pedra no meu sapato? Talvez por ela não ter. Inclusive, daí eu lembrei agora de uma situação da Giovana, né, Giovana? Será que essa cliente é uma cliente que a gente precisa correr atrás, Giovana? Lembra do assunto de hoje de tarde? A gente vai estar Isso. falando, a gente vai falar isso na Mega Mentoria contigo um pouco mais, mas é bom nós estarmos atentos. Será que esse cliente ele serve para andar comigo? Até porque a gente pode selecionar quem a gente quer atender, quem a gente quer ajudar. E no caso dessa cliente, legal você ter essa etiqueta, Suelen, para etiquetar clientes que Sim. você vai estudar para Eu ver se. coloquei lá um bonequinho com uma lupa, assim, sabe? Tipo, pra mim ficar de olho. Porque assim, não foi uma vez, a pessoa desmarcou 3, né? Uhum. É um trabalho diferente, porque assim,
é com mães, eu sei que a criança fica doente, que tem escola, que não sei o quê. Eu entendo, mas daí 3 vezes seguidas, não. Que bom que tu acendeu a luzinha vermelha ali. E por quê, né? Uhum. Tu quer que ela tenha o compromisso de participar, né, do teu processo, do teu acompanhamento e que ela dê resultado. É esse o teu objetivo, né? Pelo menos é o nosso objetivo aqui como profissional. Então não faz sentido uma pessoa que é descomprometida, né? Isso é uma das coisas que a gente toca bastante nesse assunto, né? Uhum. Estar aqui só por estar, só pelo financeiro, né? Eu prefiro pessoas que estejam querendo fazer acontecer e que elas mesmas vão gerar frutos, tanto de indicação, tanto quanto qualquer outro fruto, né? Então, até pegando um gancho agora que eu me lembrei que o Ricardo falou, sempre que vocês, eu até falei para a Sueli, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de venda, tá? Qualquer tipo de, sempre priorizar em ordem, tá? Nessa ordem. O presencial, sempre um a um, é o melhor, é a melhor maneira de se vender, que você vai estar ali, né, cara a cara com a pessoa. Em segundo momento, a chamada de vídeo. Em terceiro momento, daí a ligação. Em quarto momento, tu manda um áudio. Em quinto momento, tu manda mensagem. Quanto mais próximo, daí vem aquele exemplo da conexão, né? De tu te conectar com as pessoas. Quanto mais conexo for, mais fácil vai ser a venda. Quanto mais distante for, mais difícil. Então, se for evitar mensagem, sempre evitem mensagem. Áudio, ligação, chamada de vídeo. Né? A Suelen, eu acho que estava fazendo algumas presenciais, algumas por chamada de vídeo, né, Suelen? A gente mandou uma primeira mensagem para, né, ser sutil, porque tem a questão do meu conselho, que eu não posso ficar chamando pessoas. Uhum. E aí depois eu estou marcando de vídeo ou presencial. Quem quiser vir presencial, se não por vídeo. Show. É 1 hora de atendimento. E esse exemplo também que o Ricardo deu para possíveis indicações é interessante também, né? Porque daí tu já faz bem um legal. filtro, tu já faz um filtro de quem realmente quer, de quem realmente não, enfim, não faz sentido, né? Uhum. E para Show de bola. finalizar Bem sobre bom. a Suelen, eu queria deixar só um ponto de interrogação para ti, depois você pode chamar nós no particular, Suelen, sobre as campanhas, né? A gente já fez alguns testes, olha que legal, apareceu algumas pessoas, tivemos alguns resultados de movimentações. E a pergunta é, talvez a gente pensar em algum plano de escalar no sentido de aumentar. E não digo aumentar o trabalho para ti, mas pensar em uma estratégia que possa melhorar esse alcance, porque o que eu vejo que tu tem hoje em mãos, somente naqueles grupos lá, é uma quantidade X limitada, mas nós aqui dentro a gente tem ferramentas e a gente pode auxiliar você a encontrar formas ilimitadas de esse grupo, desse perfil de pessoa. Então, vou deixar o ponto de interrogação para ti, depois a gente conversar sobre isso. Qual é o momento que tu vai dizer, André, Marvin, quero escalar? Porque aí o teu resultado ele vai vir mais rápido, tu vai ter, né, mais pessoas, um grupo maior, enfim. Então, os próximos passos Sim, eu aí eu acho que é pensei nisso tomar essa hoje frente. na aula, né? Enquanto vocês iam É. falando, eu pensei, tá, eu acho que talvez eu vou ter que melhorar ou mudar a estratégia. Não completamente, mas uma boa parte, talvez. Uhum. Não, e outra, eu tenho uma ideia, inclusive, mas essa eu vou te dar em particular daí sobre a tua realidade daí, porque eu conheço a tua realidade de atendimento e tudo mais, então, mas pensa nisso que eu te falei, escalar. Será que já não é a hora de nós começarmos a pensar sobre isso? E eu quero o teu resultado, nós queremos o teu resultado, tá, Sueli? Depois me dá um oi no WhatsApp lá que eu te falo o que que é. Eu acho que a Gabi ia falar, sabia, Marvin? Porque ela ligou a câmera, mostrou os livros, né, a coleção de livros dela. Vai lá, Gabi, pode falar. Sei que tu quer falar. Boa noite, gente. Mano. Verdade. O encontro de hoje fez muito sentido para mim, para o momento que eu tenho vivido. Eu acho que se eu tivesse ouvido isso, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás, eu não conseguiria conectar, né? Depois de estar caminhando com vocês, que isso passou a fazer sentido para mim, né? Vou aproveitar e vou compartilhar, né? Coisa boa tem que ser compartilhada. Quarta-feira de noite, eu recebi uma ligação de. O número era 27. Nem sei de que lugar que é isso. Eu acho que é até Santa Catarina, não faço ideia.
Mas enfim, atendi, né? Pensei, não estou devendo nada, não é cobrança. Atendi, era. Olha, Espírito Santo, não sabia. Agora que eu fiquei sabendo, só uma semana depois. Atendi a ligação, já eram umas 8 horas da noite, e aí era uma pessoa que tinha encontrado meu contato no Google, né? Que eu aprendi a fazer as movimentações ali, enfim. E era uma pessoa pedindo para marcar para mãe dela, não era para ela, né? Pedindo inicialmente orçamentos, né? E aí a relação que eu tinha com a venda era que o valor inicialmente ele assusta, afasta, né? E tu não gera valor, tu tá falando de preço, né? Essa é uma das coisas principais que eu aprendi a diferenciar, distinguir, né? Valor e preço. E aí chamei essa pessoa, a pessoa que estava procurando, né, para conversar inicialmente. Eu sou psicóloga, né? E a gente sabe que a gente não faz sessão gratuita, né? Eu chamo para um primeiro atendimento para que eu entenda quais são as demandas e quais são as formas que eu poderia ajudar. E era uma situação muito urgente dessa pessoa. Aí marquei logo para o próximo, no outro dia, né? Que foi na quinta-feira. E a pessoa se sentiu tão à vontade, foi uma conexão tão genuína, né? Quando a gente perde esse medo da venda, foi uma conexão tão genuína que ela considerou como uma sessão. E ela, no mesmo encontro, ela fechou o contrato e pagou a sessão. Ela insistiu em pagar a sessão. Eu falei, o primeiro atendimento, ele é gratuito, porque não é no script de uma sessão, como eu faço normalmente, né? Que eu faço semi e tal, mas fez tanto sentido esse atendimento para essa pessoa que ela, além ela para essa primeira sessão. E agora o Marvin até tinha comentado ali início, né, que a gente não se assusta o retorno, né, dos investimentos que a gente tem feito, né? O meu investimento, quem entra em contato comigo, é entender quais são as demandas sem falar de preço, né? E é uma coisa que eu não sabia. E eu vou vender sem nem saber o que que a pessoa tá. E quando eu passei a entender isso, peguei o caminho de como gerar valor, e o que eu acho que tem sido muito assertivo, né? E o que eu percebi em mim, talvez as pessoas possam se identificar, né? Como o encontro. Às vezes a gente sofre até da síndrome do impostor, de achar que a gente está cobrando algo que não faz parte do nosso merecimento, né? Eu até comentei com o André nessa semana que eu tinha um bom conhecimento das técnicas, né? Tinha segurança pro atendimento clínico, mas eu não sabia como me posicionar, né? E na faculdade, realmente, a gente aprende simplesmente a cumprir horas de CLT, né? E quando a gente passa a entender qual é a nossa personalidade, a personalidade do nosso negócio, né? Faz mais sentido essa venda quando a gente entende qual é o nosso valor, né? Quando a gente aprende a gerar valor naquilo que a gente estudou, se esforçou e agora tem aprendido a se posicionar também. Show de bola, Gabi. Parabéns, né? Que nem a gente falou, tem gente que está iniciando, tem outras pessoas que já estão no meio do caminho, né? E você já está iniciando e voando, né? Já está. Parabéns mesmo, fico muito feliz. Patrícia, sem problemas. Foi. Mas é isso, Muito bom, pessoal. muito Alguém bom. mais tem algo a contribuir? Perguntar, aproveitar? Todo mundo falou um pouquinho, só a Michelle, que tá com primeira vez da Michelle, tá com vergonha. Vai ter que se acostumar, Michelle, tem que liberar a canha pro pessoal. Mas eu vou te deixar, se hoje é a primeira vez, vamos deixar tranquilo, vamos deixar abaixo. Fazer a mega mentoria primeiro, conversar um pouquinho mais. Isso aí, meu povo. Então acho que Já é tá isso, ótimo. pessoal. Boa noite. Por enquanto só absorvendo conhecimento. Então tá, Legal, legal. vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Acho que é isso. Boa Show noite, de meus bola. queridos. A interação com vocês hoje.
E até a próxima. Ótima semana. Ótima semana. Obrigada. Bora. Tchau, Tchau. tchau.